Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Diogo Humanas. Hoje nós estamos aqui com o professor Adriano Scatolin. Adriano é formado em Letras Português e Latim pela Universidade de São Paulo, possui mestrado e doutorado pela mesma universidade e possui dois pós-doutorados. Um é na Universidade Paris-Sorbonne, espero ter pronunciado corretamente, e no outro é na Universidade Turing. E Adriano gentilmente aceitou esse convite para conversar um pouco com a gente sobre Cícero, que é um autor que o professor já estuda há um bom tempo, né? Desde a sua pós-graduação e agora já como um pesquisador muito bem consolidado no Brasil. Então, por favor, professor, se você puder conversar com a gente um pouco sobre quem foi o Cícero, por que a gente se interessa pela figura de Cícero. Ele é uma figura histórica, né? Um personagem histórico que aparece em várias áreas do conhecimento, na literatura, na história, na filosofia, no direito. Então, quem foi o Cícero e por que a gente tem tanto interesse, né, em saber sobre ele e estudá-lo? Então, obrigado, Alessandro, obrigado pela apresentação e, sobretudo, pelo convite, que muito me honra. Fico feliz de falar para você e para o seu público, né, de interessados, né, tanto da área quanto de fora dela. Talvez seja até mais importante ainda de conhecer Cícero, né, porque conhecer Cícero é sempre essencial. Bom, eu vou pegar um gancho na sua pergunta, né, sobre quem foi Cícero, e vou começar com uma anedota, digamos assim, uma questão que sempre me incomoda quando eu vou às livrarias, assim, aqui no Brasil. Na verdade, isso é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, né? Mas aqui é muito acentuado, que eu vou nas livrarias e você vai na parte de filosofia e praticamente nunca tem nada do Cícero, não é? Então, o Cícero, que é um personagem, como você disse, importantíssimo do século I antes de Cristo, né? Ele foi orador, ele foi retor, né? Professor de retórica, ele foi autor de obras literárias, autor dos discursos, ele foi um político, um estadista proeminente, e ele também foi um filósofo romano, mas essa faceta dele não é muito conhecida popularmente, né? Quando se fala em Cícero, você tem, né, um sentido difuso de quem ele foi. Grande orador, né, da Roma Antiga, mesmo que não se saiba exatamente os detalhes, né? Se sabe que ele foi um grande orador, se fala nas catilinárias, né? Inclusive, por vezes é usado assim na política, né? Nas operações e tal, aquela coisa meio oca, né, digamos assim. Mas o Cícero, na verdade, ele, para pegar o gancho com a coisa da filosofia, ele é um representante da antiguidade que ele é completo. Acho que é isso que a gente tem que guardar, assim. Ele está em praticamente todos os campos do conhecimento. E mesmo quando ele não está, por exemplo, no campo da historiografia, que ele nunca escreveu história, ou mesmo no campo do direito, que ele escreveu só uma, que não chegou até nós, mesmo assim, mesmo quando ele não tem uma contribuição direta, ele tem uma contribuição indireta, né? Ele discute o gênero histórico, ele discute a questão do direito civil, o conhecimento do direito civil por parte do orador. Então, basicamente, para quem não conhece Cícero, assim, ele é um polímata, assim, do século I a.C., né? Ele nasceu em 106 a.C., foi assassinado, executado em 43 a.C., né? Ele não tinha a ascendência nobre, ele era aquilo que se chamava de homo novus, né? Um homem novo, ou seja, justamente aquela figura da política que não tinha pedigree, né? Não tinha antecedentes, né? Na sua família, ou seja, não tinha essas cartas na manga, e ele construiu tudo basicamente em cima, sobretudo da sua carreira oratória.
não é? Foi através da carreira oratória, principalmente, que ele foi ganhando fama, reputação, e foi aos poucos, justamente por causa dessa fama, dessa reputação e de toda a clientela, né, que ele foi formando com o passar das décadas, que ele foi galgando os degraus do chamado cursus honorum, que era a carreira política, né, como ela era chamada entre os romanos, até ele chegar ao consulado no ano de 63. Bom, esse foi Cícero, ele foi tudo, né? Estadista, político, teórico da retórica, orador, publicava oratória também, e além disso, algo que eu não citei, também temos uma vasta correspondência da figura de Cícero, que é praticamente única da antiguidade, né? Ele é talvez a figura da antiguidade que a gente mais conhece de perto, na intimidade, porque ele é praticamente o único de quem sobraram cartas que não necessariamente haviam sido feitas para publicação, né? Então, enfim, é isso, assim, é um representante assim da Roma Antiga que nos deve interessar porque ele é completo, né? Ele atuou em muitas áreas, em todas elas com extrema competência, inclusive na poética, né, que você tem estudado ultimamente, né? Mas a reputação dele como poeta não é tão grande assim, como você bem sabe. Pois é, eu tenho tentado me debruçar um pouco sobre esse tema da poética. Mas voltando a essa, digamos assim, quantidade de coisas, né, que ele fez, e Cícero produziu muita coisa, mas, por outro lado, é muito provável que outras figuras da antiguidade também tenham produzido muito. Mas por que que Cícero chegou tanto até nós, né? Me parece que muitas das obras de Cícero tiveram uma capacidade, ou não sei se a capacidade ou a sorte, de serem perenes, né? De sobreviverem ao passar do tempo. Por que Cícero sobreviveu dessa forma, né? Bom, é uma questão muito complexa, sim, e tem muitos fatores envolvidos. Talvez a gente possa se aproximar dela e tateando por alguns detalhes mais concretos. Por exemplo, do ponto de vista da oratória, né, nós temos Cícero como o único representante da Roma republicana, da imperial também tem, mas falando da Roma republicana, Cícero é o único orador do qual nós temos discursos completos. Todos os outros oradores daquela época, ou os discursos se perderam completamente, ou, como muitas vezes acontece, eles chegaram até nós como fragmentos, né? Ou comentários de autores antigos, citações, coisas muito pontuais, certo? Então, no caso da oratória, por exemplo, o que aconteceu foi que, pelo fato do Cícero não ter o pedigree, como eu disse agora há pouco, pelo fato de ele ser um homo novus, muito do que ele construiu foi em cima da oratória, mas não só da oratória proferida no fórum, quando ele fazia as defesas, mas também, e talvez até sobretudo, pelas versões escritas que ele publicava a posteriori. Tá certo? Então, essas publicações de Cícero, elas serviram para ampliar essa rede, né, que ele foi criando com os anos, e pelo fato dele ser um homo novus, ele apostou muito nisso. Por quê? Bom, primeiro porque ele não era nobre, né? Ele não tinha esse pedigree, e também porque uma outra maneira de você ganhar fama e reputação, né, em nome, dignitas, autoritas, ou seja, prestígio, autoridade, influência entre eles, era você ter atuação militar. E Cícero não tinha nenhum interesse nisso, aparentemente, né? Então, ele jogou todas as cartas dele nisso. Outros, como César, por exemplo, não. César, pelo que a gente pode depreender do que fala, por exemplo, Quintiliano, ou do próprio Cícero, e de outros, né, que falam da oratória dele, ele era um grande orador também.
assim, num extremo oposto no que diz respeito a modo de discursar, um extremo bastante oposto ao de Cícero, né? Cícero com aquela sua torrente, né, verbal, aquela cópia verborum, aquela coisa, né, tão grandiosa, e César com uma elocução quase matemática, né? Digamos assim, aquela coisa sempre, como a gente pode ver pelos comentários dele, mas também por alguns fragmentos, né, da oratória dele. Então, César é um grande exemplo, mas tem vários outros, assim, vários outros exemplos de representantes da oratória antiga que eram grandiosos em sua época, mas que, enfim, os seus autores, né, esses oradores não investiram tanto, primeiro em publicar tanto quanto Cícero publicou, e segundo, também a falha na transmissão, a verdade é essa, né? Do pouco que publicaram, nada chegou para a gente, né? Nada inteiro. Então, tem isso, entendeu? Então, em cada área de atuação de Cícero, você tem algum detalhe como esse, assim, alguma especificidade que contribuiu para que ele chegasse e outros não. Pega as cartas, por exemplo. As cartas de Cícero, elas não foram publicadas quando ele estava vivo. Tá? As cartas de Cícero, elas foram publicadas em algum momento, né, da época imperial. Isso se discute, né, quando isso teria acontecido, mas a gente sabe que quando Sêneca, o jovem, escreve, né, o Sêneca filho, escreve, ele já tem o modelo das cartas de Cícero a Ático, por exemplo, ele já tem em mãos, as cartas já estão publicadas, ok? Então, a gente não sabe exatamente quando elas foram publicadas, mas a gente sabe mais ou menos quando elas já estavam publicadas, entendeu? Basicamente, época imperial, pouco antes, talvez, assim, né, da época da obra de Sêneca. Não se sabe quem publicou, mas se especula, por exemplo, que teria sido Tirão, o secretário, né, o Liberto, ele tinha sido escravo de Cícero, um escravo que era secretário, tá certo? E depois liberto, e que teria, supostamente, né, ficado encarregado de publicar essa correspondência, tá certo? Bom, talvez tenha sido ele. A questão é que, dos outros, isso não aconteceu. Essa que é a jogada. De novo, fazendo a comparação com César, é um caso muito interessante, porque as cartas de César que chegaram até nós, você sabe como elas chegaram? Elas chegaram como anexos das cartas de Cícero, citadas por Cícero para Ático, por exemplo, não é? Sendo que da correspondência que César tinha, não para circular no público geral, como Cícero e outros, mas entre os cesaristas, ali na época da Guerra Civil, ele escrevia em código. Então, não só não era para publicação, mas se fosse interceptada, era para não ser entendida, entendeu? Então, esse é um segundo caso. Então, em cada um dos casos, nós temos um motivo, assim, meio que ad hoc, do fato de ter sobrevivido a obra de Cícero e ter sobrevivido pouco ou nada, não é? Dos demais. É fascinante, assim, eu não vou me alongar, né? Podia fazer isso para cada um deles, mas, enfim, é mais ou menos por aí. Assim, tem um componente do empenho de Cícero, ok? De construir essas redes de influência que ele fez pela escrita, não é? E tem um componente ad hoc, circunstancial também. Tá certo? Certo, acho que já deu para entender que tem vários elementos envolvidos, é uma questão de fato muito complexa. E uma coisa interessante que você enfatizou é que o fato de ele ser, né, esse homo nous, ele não ter uma origem nobre, obrigava ele a ter um grande cuidado com a projeção, né, da imagem que ele tinha, né, enquanto cidadão. E essa imagem é engraçada porque parece que ela se preserva com o passar do tempo, ainda mantendo. A gente vê que na Idade Média, e no Renascimento, e
também no século XIX, muitas pessoas vão se apropriar da persona, né, de Cícero, dessa figura de Cícero, e vão tê-lo como modelo. Você poderia falar um pouquinho sobre essa questão? De novo, é uma questão, você colocou uma questão enorme, ampla, né, gigantesca, que a gente Perdão. só pode que a gente só pode responder assim meio que tateando e indo para exemplos mais concretos, né? Porque responder de maneira geral a gente ficaria aqui por alguns séculos, talvez. Bom, dois exemplos concretos assim, ou três, se quiser. Assim, a gente pode pegar Quintiliano, a gente pode pegar o Leonardo Bruni, e a gente pode pegar a recepção no século XIX, que foi feita de Cícero, né, sobretudo por aqueles que são chamados de os caçadores de fontes, né, os pesquisadores das fontes, aqueles que praticaram a chamada Quellenforschung, né, a crítica das fontes. Bom, ok. Então, evidentemente, quando Cícero foi executado, né, por conta da ascensão do chamado Segundo Triunvirato, evidentemente que a imagem dele estava um pouco em baixa, né, digamos assim, sejamos eufemísticos. Né? Mas, com o passar das décadas, a imagem dele foi começando a ser reerguida. E você vê como que um primeiro grande ápice disso na recepção que Quintiliano faz. Quintiliano, que está publicando a sua Instituto Oratória ali no finalzinho mesmo, na década de 90 do século I depois, ele toma Cícero como um modelo completo e perfeito, ou quase, de oratória. Mas também de teoria retórica, mas também de escrita filosófica, escrita dos diálogos, né, e tal. Ou seja, ele é um modelo de praticamente tudo que ele fez, Quintiliano toma como um modelo. Então, essa, por exemplo, é uma primeira apropriação. Aí você tem, na época, por exemplo, de Petrarca redescobriu as cartas de Cícero, né? Então, e ele ficou bastante decepcionado com aquilo que ele viu, na verdade, né? Com aquele vai e vem mental de Cícero que você detecta ao longo das cartas, né? Que evidentemente era algo que não havia sido feito para circular, não é? E ali você tem esse vislumbre de um Cícero que não aparece na obra que ele havia feito para publicação, na oratória, na retórica, onde quer que seja, né? Evidente, ele tinha um cuidado com a imagem dele, que era algo, assim, bom, nada mais natural, porque na época de Cícero, assim, eles viviam, né, de dignitas, de auctoritas, e a competição era fervorosa, doentia quase, né, entre os membros da elite. Mas seria impensável que Cícero publicasse aquelas cartas com aqueles detalhes íntimos que mostravam um lado vulnerável dele. Então, esse é um segundo momento interessante, assim, quando Petrarca se decepciona com esse lado B de Cícero, que pode ser vislumbrado ali nas cartas. Né? Eu ia falar do Bruni, mas falei do Petrarca, fica com o Petrarca, então, como representante aí medieval. E aí você tem um terceiro momento, de vários, hein? Eu estou selecionando três, assim, meio que pontualmente, só para te dar uma exemplificação de como Cícero foi lido, relido e trilido assim ao longo dos séculos, tá certo? No século XIX, você tem uma crítica que busca retomar, ou ir buscar, né, aqueles, por exemplo, filósofos de época helenística, filósofos de língua grega, né, de época helenística, que se perderam praticamente todos na transmissão da antiguidade até nós. Então, Cícero, pelo fato de ele reconhecidamente usar essas fontes, ele começou a ser usado por determinada crítica como
mero manancial de fontes, ou seja, Cícero não tinha mais interesse na sua obra em si, né? Não havia mais interesse na obra em si, mas apenas em usar a sua obra, isso é uma simplificação, mas grosso modo foi isso que aconteceu, né? Apenas em usar a sua obra para se chegar aos grandes autores originais de que Cícero seria apenas mera cópia ou transcrição, ou como você quiser colocar, tá certo? Bom, e uma quarta, já que não é para ficar solto, né? Ele começou, esse Cícero filósofo, né, ele começou a ser restaurado ao longo do século XX. Né? Por exemplo, com o Pierre Boyancé, que é um crítico francês, né? Que tem uma obra maravilhosa sobre Cícero, e tem um artigo seminal justamente sobre essa questão do mau uso que se fez de Cícero como mero repositório de fontes, e foi esse Boyancé o primeiro, ou se não o primeiro, o mais decisivo nessa nova imagem do Cícero filósofo que começou a ser construída no século XX e que meio que ganha a sua grande bandeira ali com o Carlos Lévy na França, né? A publicação do livro dele, Cícero Acadêmicos, 1992. Enfim, e hoje em dia, né, para chegar aos nossos dias, nós temos uma visão, que é essa que eu estou tentando mostrar para o público aqui, de um Cícero múltiplo. Né? Ou seja, não associar Cícero só com a oratória, que é uma coisa meio óbvia, né? Ou com a retórica, mas o Cícero múltiplo, né? Em todas as suas inúmeras facetas, né? E os inúmeros gêneros literários a que ele se dedicou. Tá certo? Ou seja, Cícero restaurado, digamos assim. Ok? A gente pode colocar dessa maneira. Eu acho que, de fato, essa questão de olhar para ele como um indivíduo multifacetado e que vai ter variações, até porque nós temos obras de diversas épocas da vida dele, em diversos contextos, e em que ele tinha muitas intenções diferentes em cada um desses contextos, então é evidente que ele vai variar, não é possível conceder esse Cícero estático perfeito, completo. Pois Agora... inclusive tem aquela famosa frase, né? Toda vez que você ouve Cícero, sobretudo em contexto não acadêmico, mas muitas vezes também em contexto acadêmico, vem logo em seguida vem Cícero, vírgula, grande orador. É um chavão, assim, é um chavão que não é que esteja errado, né? Mas é que, primeiro, ele é evidente, e segundo, ele desconsidera todo o resto que é igualmente importante, na verdade. Mas agora, você tocou numa questão interessante quando você falou sobre a recepção de Cícero no século XIX, que é a relação de Cícero com esses autores, digamos assim, gregos. Porque, inclusive, eu acho que isso está no Quintiliano, né? Que é essa grande responsabilidade que Cícero teve de trazer, de certa forma, elementos da cultura helenística ou da produção intelectual helenística a Roma. Uhum. Por que ele faz isso e que impactos que isso tem? Se você puder... Claro, sempre só tangenciando, porque é tudo, o Cícero é gigante, é tudo uma questão Sim, complexa. sim, sim. Você está fazendo perguntas muito difíceis, né? Não, Desculpa. então, mas é uma pergunta interessante, assim. E eu vou pegar de novo uma tangente enorme agora, assim. Eu vou contornar, mas, na verdade, é essencial que eu faça isso, porque existe uma discussão, assim, que vem da antiguidade, que é a contraposição, né, e a valoração, ou seja, a discussão é qual é o melhor? É a vida contemplativa, ou seja, dedicada à contemplação, à reflexão, ao estudo, ou é a vida ativa, a vida dedicada à política, à vida pública, à atuação na esfera pública? E a resposta de Cícero é ambígua, digamos assim. Ambígua. Por quê? Porque ele, na verdade, ele tende sempre para a vida ativa, sim, o bios practicos, né, o vita activa, né, em latim, ou seja, ele sempre pende
para a vida ativa, a vida dedicada, né, à vida pública, ao empenho público, ao interesse público, à utilidade pública, mas tendo a formação que ele tem, né, que é filosófica, retórica, oratória, etc., completa, né, uma vasta erudição do ponto de vista filosófico, essa formação ela transborda para essa vida ativa. Na verdade, nós podemos dizer que se ele sempre fala e sempre age, né, ele sempre joga tudo que ele pode para a vida ativa, por outro lado, essa parte contemplativa está sempre com ele e está sempre dando forma àquilo que ele faz. Tá certo? Então, isso você vê claramente em alguns exemplos ao longo da vida, mas sobretudo no final, quando você tem a Guerra Civil, a ditadura de César e depois o pós-Idos de Março, o pós-assassinato, você vê claramente, tanto pela correspondência, quanto pelos diálogos filosóficos que ele escreve, e pela oratória, as filípicas e os discursos cesarianos antes disso, você vê que o pensamento filosófico está sempre dando forma ao que ele pensa e ao que ele faz. Então, voltando, eu disse, Cícero sempre pende para a vida ativa, mas a vida contemplativa, ela está com ele sempre, né? Está sempre num ombrinho ali soprando na orelha. Agora, o que acontece é que, justamente nesse final da vida, ele, particularmente na Guerra Civil em diante, né? Teve um pouco antes, depois do exílio também, né? Então a gente pode pegar, vamos supor, os 10 últimos anos, 12 últimos anos de vida de Cícero, em que ele está ou num certo ostracismo, né? Ou ele está calado por conta da ditadura de César. Assim. E o que ele faz? Para ele, a única vida que importa é essa dedicada à vida pública. Não podendo participar diretamente, né, da vida pública, ou não podendo, por vezes, como ele gostaria, ele vai tentar atuar na esfera pública por meio da escrita de diálogos filosóficos. Então, essas coisas estão entremeadas, entendeu? Então, a sua pergunta é, por que ele traz essa filosofia para Roma? Bom, na verdade, não é que ele traz, né? Porque ela já estava, em grande medida, em Roma, no círculo da elite, só que em língua grega. Ela já estava lá. Assim, Cícero não é o descobridor dessa filosofia, evidente que não. O que ele faz é se apropriar dela, usá-la, transformá-la e vesti-la, esse é o termo que ele usa, né? Vesti-la numa elocução eloquente, né? Numa maneira de escrita eloquente. Entendeu? Então, basicamente, o motivo, a resposta curta da sua pergunta é por que ele traz essa filosofia para Roma? Bom, porque ele traz em latim, né? Bem entendido. Porque ele traz é porque ele está sendo jogado para escanteio na esfera pública. Então, a maneira dele participar da vida pública é influenciando o seu público leitor da maneira que ele acha a mais útil à República, de maior utilidade pública, de interesse público possível. Aí você fala assim, mas qual foi a influência? Bom, é muito interessante essa pergunta e eu vou simplificar, mas eu vou dar um exemplo que, para mim, diz tudo. O De Officiis, uma obra que ele escreve no finalzinho da vida, dedicada ao filho, simbolicamente, né? Dedicada ao filho, porque, na verdade, ele já está dedicando à juventude, a esses jovens que ele está vendo meio que se perder, né? O termo é dele, se perder, nessa salada que foi a Guerra Civil e depois a ditadura, e depois o pós-Idos de Março. Ou seja, todo esse caos que se fez em Roma, não é? Ele está vendo
essa juventude nobre se esvair. E ele está tentando chamá-los de volta, entendeu? E ele não consegue. A verdade é que ele não consegue. Só que a grande coisa é que fica como uma mensagem na garrafinha, sabe? A mensagem na garrafa que você joga ao mar. É isso. Por quê? Porque o Delphiques teve uma fortuna de séculos e séculos e séculos de influência no pensamento político, sobretudo em contexto europeu, entendeu? Então, é uma influência que, no ponto que ele quer, que ele está escrevendo para o momento, evidentemente, não surtiu efeito, ou não surtiu a ponto de fazer a diferença que ele queria. Mas vingou muito, deu muito fruto posteriormente. Então, e ele é um gancho, né, para o Ocidente, nesse sentido. Por quê? Porque esses filósofos gregos, helenísticos, sumiram, né, praticamente. A gente só conhece por fragmentos. E ele assume esse lugar no Ocidente. É basicamente isso. Muito bem, acho que, de fato, o Delphic, essa obra, né, do final da vida dele, ela é ela traz uma grande contribuição filosófica, né, para a história da filosofia ocidental como um todo. Então, é indiscutível o papel que Cícero teve nesse ponto. Agora, você falou sobre Cícero ser jogado para escanteio. Vamos voltar um pouquinho para um aspecto mais biográfico. Você disse que ele foi cônsul em 63. Uhum. E aí acontecem aí alguns eventos que fazem com que ele seja jogado para escanteio. E até no final da vida, Cícero ele morre porque é assassinado, né? Não morre por, digamos assim, causas naturais. Então, poderia contextualizar um pouquinho para a gente o que acontece depois do consulado de Cícero e o que leva ele a ter essa participação na vida pública, digamos assim, talvez um pouco mais tímida e buscando algumas maneiras alternativas de agir na vida pública? Certo. Bom, o consulado dele, tem que começar pelo consulado, né? O consulado dele, ele foi marcado por um evento que aconteceu mais para o final, porque só lembrando para o público leigo, né? Você tinha 2 cônsules eleitos por ano, então os mandatos eram anuais, tá certo? Inclusive, os anos, a marcação dos anos, né, era feita pelo nome dos 2 cônsules, né? Então, por exemplo, 63 a.C. é o consulado de Cícero e Antônio, por exemplo, né? Isso para o público leigo. Então, no final do ano, ou seja, no final do mandato de Cícero, em 63, houve uma conspiração para tomar o poder. Essa conspiração foi liderada por um nobre chamado Lúcio Sérgio Catilina, e ele conseguiu mobilizar o Catilina, né, que primeiro ele tinha perdido 2 eleições seguidas, né, em 65 e 64. Né, aliás, desculpa, em 64 e 63, ele perdeu essas 2. E, por conta disso, ele meio que decidiu tomar o poder na marra. E ele conseguiu mobilizar vastos setores da sociedade, né? Ele conseguiu mobilizar uma parte de senadores, uma parte de cavaleiros, e mais para o final da conjuração, quando a coisa já estava meio que no desespero, cogitou-se até o uso de escravos, né? O que, do ponto de vista social, era um escândalo, né? Do ponto de vista da elite. Bom, o que acontece é que Cícero conseguiu não só descobrir, detectar a ocorrência, né, o planejamento dessa conjuração, como efetivamente debelá-la e pôr fim a ela. Tá certo? Mas aconteceu no finalzinho do jogo, né, aos 49 do segundo tempo, ou seja, em dezembro desse seu mandato,
5 dos conspiradores haviam sido capturados com provas incriminadoras. E que são provas incriminadoras naquela época? Não são impressões digitais, evidentemente, não é DNA, mas são cartas comprometedoras, basicamente, tá certo? E acompanhadas de testemunhos também comprometedores. A questão era, o que fazer com esses 5 conspiradores? Cícero era o cônsul, ele convoca uma reunião, ele abre a discussão para o Senado. O que vamos fazer com eles? Tá certo? Há um debate que vai para um lado e para o outro, ele oscila, mas o Senado acaba decidindo que o melhor procedimento é executar os 5. Cícero, apoiado nisso, ordena a execução imediata dos 5, tá? dos cinco conspiradores. O problema é que isso, embora tenha as vestes de um respaldo legal, não era. Não era porque os julgamentos, você não podia ter um tribunal no Senado. Entendeu? O Senado não era uma instância judiciária, digamos assim, né? Trocando para os nossos termos. Ok? Então, para você ter uma condenação, você teria que seguir determinados protocolos. E havia tribunais divididos justamente por crime, né? Então, o procedimento correto seria que eles tivessem sido levados a julgamento, tivessem sido submetidos a uma acusação, mas que tivessem a possibilidade de se defender, e se condenados, eles seriam quase certamente exilados e não executados. Tá? Na prática, nessa época, não existia mais execução nessas condenações. Na prática, as penas eram todas comutadas desses crimes mais graves para exílio. Certo? Então, o que aconteceu? No momento do ápice de Cícero, que ele consegue desvendar, né, a existência, debelar a conjuração, é o momento de maior vulnerabilidade dele. Por quê? Porque o Senado respaldou, mas na prática o cônsul que liderou aquela sessão, né, que comandou aquela sessão, é quem tem a responsabilidade. Então, a verdade é, o ápice dele foi também o momento em que abriu o flanco, assim. E isso foi sentido logo em seguida. No último dia do ano, quando ele ia fazer o seu discurso de encerramento ali para o povo, na Assembleia Popular, ele foi impedido de fazer esse discurso por um tribuno que havia sido recém-empossado, um tribuno da plebe. Então, ali já estava tudo claro, assim, aquilo ia se voltar contra ele, e se voltou, não demorou muito, foram poucas semanas depois, né, dessa execução, e a coisa já custou muito caro. Bom, não aconteceu nada na prática por algum tempo. Assim, a coisa foi meio que fermentando. Mas apareceu um outro ponto fraco. E aí a história que complica. Bom, havia uma cerimônia em homenagem à chamada Bonadea, a Boa Deusa. Né? Essa cerimônia ela acontecia na casa do Pontífice Máximo, que o Pontífice Máximo, claro, não era o Papa, né? Naquela época, o nome Pontífice Máximo foi tirado daí, mas o Pontífice Máximo não era um líder religioso como o Papa, né? Era um político, e no caso era o próprio Júlio César. Né? Ele era o Pontífice Máximo. Bom, essa cerimônia, ela era... isso tem a ver, tá? Parece que eu estou falando de outra coisa, mas não é. As coisas vão se interligar ali na frente. Bom, essa cerimônia, ela era feita só na presença de mulheres, a presença de homens era proibida. E o que aconteceu foi que um político ali, de não grande importância até aquele momento, chamado Públio Clódio Pulcro, ele foi pego vestido de mulher nessa cerimônia, e ele foi flagrado vestido de mulher por uma escrava, né, de César, né?
E esse ficou, na verdade, a conclusão que se chegou é que porque ele tinha um caso, um caso de adultério com a mulher de César. Então é um escândalo, assim, uma coisa, né? Se já existisse revista de fofoca na época, assim, estaria vendendo até agora, né, com os detalhes. Bom, e o que isso tem a ver com Cícero e o exílio? Isso tem a ver que isso causou uma celeuma enorme. Houve um processo contra Cláudio e Cícero testemunhou contra Cláudio, destruindo o álibi dele. Cláudio alegou que, na verdade, ele não estava em Roma naquele dia. E Cícero falou, não, ele estava, e não só estava, como ele fez uma visita à minha casa na salutatio matinal, ali, né? Aquela saudação que os clientes faziam pela manhã aos figurões e tal. Então, ele destruiu o álibi do Cláudio. Foi uma aposta isso. O que acontece é que Cláudio foi absolvido mesmo assim. Especula-se, né, sobretudo com base no que Cícero disse, que foi suborno do júri. Bom, agora já deu para entender, né? Cláudio guardou um rancor assim inesquecível, se esse é o termo, assim. Ele nunca mais, ele nunca perdoou Cícero por isso, e ele se tornou um inimigo ferrenho. E, basicamente, eu vou simplificar a história, ele não descansou até que ele teve a oportunidade como tribuno da plebe, em 58. Ele não descansou enquanto ele não mandou Cícero para o exílio. Basicamente, essa é a história, ok? Agora, Cícero, com toda a sua importância e influência, ele conseguiu algo que poucos conseguiam na história de Roma, voltar do exílio. Ele conseguiu ser chamado de volta depois de 1 ano e meio, tá certo? Quando ele voltou, ele achou que poderia ter a mesma influência e a palavra livre, né? A mesma franqueza, ele poderia falar o que bem entendesse, de acordo com a política dele, como ele fazia antes. Só que não era o caso. Né? Havia, como diria o Jânio Quadro, as forças ocultas. Né? Quem havia permitido a Cláudio se tornar tribuno da plebe havia sido basicamente César, com a anuência tácita de Pompeu. Por quê? Porque Cícero estava combatendo as políticas de César, basicamente. Quando ele voltou do exílio, ele achou que ele poderia fazer o mesmo. E aí ele levou um recado dado pelo Pompeu via o seu irmão. E o recado foi, nós sabemos por uma carta isso, o recado foi, fala para o seu irmão ficar quietinho, porque senão ele pode se complicar. Ou seja, Cícero recebeu o recado de que se ele não, ou ele ficava quieto, ou ele discursava em favor da política dos triunviros. Caso contrário, ele iria voltar ali para o exílio e acabava a carreira e talvez a vida dele, entendeu? Então, basicamente, esse é o primeiro momento em que ele se vê jogado para escanteio. E é aí que ele começa a escrever os diálogos, né? Não começa a escrever em geral. Ele sempre escreveu discursos, sobretudo. Né? Mas diálogos filosóficos ele começa ali. Então, ele começa o De Oratore, é o primeiro que ele publica, e logo em seguida ele escreve o De República, e o De Legibus ele deixa meio que incompleto, mas é escrito por volta dessa época também. Tá certo? O segundo momento, eu vou cortar, vai ser muito breve, é por causa da Guerra Civil. Ele basicamente estava do lado pompeiano, ele foi perdoado por César, depois da Batalha de Farsalo, mas, ao voltar para a Itália primeiro e depois para Roma, ele ficou ali no seu cantinho e ele preferia não falar nada a ter que discursar e endossar aquilo que estava sendo feito. É basicamente isso, assim. Então, é sobretudo nessas duas épocas que você tem a maior produção filosófica dele. E, na verdade, nós temos até que comemorar, talvez, que isso tenha acontecido, né? Porque se não tivesse acontecido, talvez a gente tivesse só discursos de Cícero, né? E, eventualmente, uma antologia de cartas do grande cônsul de 63. Imagina o que teria sido, não? Mas não. Então, grandes desgraças trazem grandes
obras literárias e filosóficas, etc., não? Perfeito. Essa produção que ele faz, né, nesses momentos, digamos assim, em que ele é obrigado a ficar um pouco mais ausente da atividade política, provavelmente tem alguns escapes ali, né? Por exemplo, uma obra como De República, né, que trata, né, da própria concepção de Cícero de Estado, de República, é, como que, digamos assim, as escolhas políticas de Cícero são colocadas ali no De República, ou se são diretamente, se são mais implícitas. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Bom, então, aí não é tão fácil de dizer pelo fato de que o De República chegou até nós em estado fragmentário, né? Mas a minha impressão, assim, eu tenho estudado um pouco mais de perto porque eu tenho estudado a Prudência em Cícero, né? E há uma teorização e exemplificação da Prudência tanto no De República quanto lá no De Officis. E embora as obras tenham assim um objetivo e uma apresentação totalmente diversas, você tem um pano de fundo que é comum, sim, que é justamente aquilo que eu brincando falei que era a parte contemplativa de Cícero soprando no ouvido enquanto ele está tentando participar, né, da vida pública, tá certo? Agora, o caso do De República, ele realmente é um pouco diverso, por quê? Bom, o que eu falei em relação ao De Officis? Eu falei que não surtiu o efeito que ele queria ali no momento, né? Mas que vingou assim maravilhosamente, deu frutos ao longo de séculos, influenciou toda uma civilização, para usar um termo genérico, né? Mas o De República, ele foi pego assim numa encruzilhada meio difícil assim. Por quê? Porque ele estava escrevendo em torno de 54, né? Ele termina o De Oratore em 55, coloca o De Oratore em circulação, que é o que a gente chama de publicação, né? Em 55, e logo em seguida nós temos cartas de 54, você vê que ele está trabalhando De República. Você tem uma carta de 51 do Célio Rufo, que é aquele pupilo de Cícero e também de Crasso, né? Tem uma carta dele em que ele diz: os seus livros, a sua obra, o seu Politikon está circulando aqui. Ou seja, ele já estava, né, ali. Só que o que acontece? Isso é em 51. Logo em seguida, vai eclodir a Guerra Civil. Então, eu acho que não houve tempo hábil ali daquilo entrar na circulação mesmo, eu digo assim, né? da política como ele queria, como ele gostaria de influenciar. Então, esse foi o primeiro grande azar, assim, porque foi uma encruzilhada meio ruim, assim. Enquanto isso, ele estava lá na Cilícia, como procônsul, né, nesse ano decisivo. Então, o De República ficou um pouco órfão. E depois, tem um fato mais grave ainda, de que o De República se perdeu, né? O Da República se perdeu por muitos séculos, né? E só foi redescoberto e republicado e recolocado em circulação no começo do século XIX. Então, foi um azar assim, né? Duplo da parte de Cícero. O que sobrou, assim, que circulou esse tempo todo, foi o Sonho de Cipião, que é a parte final, né, do De República. E ali, o que está em jogo é algo que Cícero realmente fala o tempo todo nessa reta final, sobretudo na parte da Guerra Civil e pós-Guerra Civil, ditadura de César e tal, que é a busca da verdadeira glória, e não dessa glória tradicional, romana, militar e etc. Mas é evidente que isso não teve o impacto na época de Cícero, não teve o impacto que ele gostaria. Sem dúvida, não teve. Assim, foi uma voz clamando no deserto.
digamos assim. Bom, depois dessa, digamos assim, vasta apresentação de Cícero por diversas facetas, infelizmente, num vídeo como esse a gente não consegue aprofundar, digamos assim, como a matéria merece ser aprofundada. Gostaria de saber como você trabalha constantemente e produz muito sobre Cícero. Existe alguma coisa que você gostaria de divulgar? Algum trabalho seu que você gostaria de colocar aqui na descrição para convidar alguém Sim. a ler, coisas assim? Na verdade, sim. Bom, eu estou para publicar pela editora Edra o volume 1, o livro 1 do De Oratore, que é uma obra riquíssima, Cícero, talvez a mais rica obra de Cícero, assim, em que você tem ali o fruto de décadas de experiência como orador e ao mesmo tempo de leitura dos teóricos, né? Tá tudo confluindo ali, experiência, leitura, grandes autoridades, né? Aristóteles e Sócrates, entre outros, Platão e tal. E essa obra grandiosa eu comecei a estudar no meu doutorado e fiz a tradução completa durante o doutorado. E no meio de alguns percalços aí nessa mais de uma década trabalhando, agora finalmente vai sair o volume 1. Já tenho publicado, né? Esse mesmo livro 1 já está inteiro publicado online, já está em revistas, né? Fui publicando aos poucos, também para que não ficasse represando, né, o trabalho, para que fosse dando a conhecer o que eu estava fazendo nesses anos todos. Então, enfim, ainda não saiu, vai sair provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, mas para quem se interessar, é só ir à minha página lá do academia.edu. Os textos estão todos lá, publicados em trechos, né? Mas está completo. O livro lá no academia.edu, publicados em periódicos, tá? Eu também tenho trabalhado com a vida de Cícero, chamado Cícero Novo, uma biografia escrita pelo Leonardo Bruni, que é um grande ciceroniano. Ele publicou no começo do século XV, é uma obra maravilhosa, assim, em que ele se apoia tanto na biografia de Cícero feita pelo Plutarco, como nas suas próprias leituras da obra de Cícero, das cartas recém-descobertas, né, relativamente recentes e tal. É uma obra maravilhosa, assim, de vários pontos de vista. Eu já publiquei um trecho em revista, o trecho em que ele trata justamente do consulado de Cícero. Eu já terminei a tradução completa, eu ainda não publiquei. Estou em fase estou fechando, né, a anotação e em breve espero colocar em circulação aí para usar os termos de Cícero, né, da época de Cícero. E por fim, deve sair talvez até o final do ano, né, em revista, um dos discursos cesarianos de Cícero, é o Proligário. É um dos 3 discursos que ele proferiu e publicou quando César era ditador, por isso são chamados discursos cesarianos. E é um discurso fascinante, porque César é o juiz único da causa, e Cícero está falando no fórum, não perante um júri, mas perante César, e com o povo em volta ouvindo, é um discurso fascinante, assim, inclusive do ponto de vista filosófico também, embora isso seja subexplorado, mas é algo que eu tenho, na minha pesquisa, tentado enfatizar, assim, né? Bom, também tenho trabalhado com as cartas, né, do ponto de vista, não da tradução, mas de pesquisa propriamente dita, tenho trabalhado bastante com cartas, né? Então, deve sair também no final do ano, ou começo do ano que vem, um texto sobre a Prudentia em Cícero. A Prudentia, mais especificamente no De Inventione, que é a primeira obra de Cícero, mas eu faço um percurso filosófico, sobretudo, para fazer o rastreamento da divisão que ele faz da Prudentia, né? As partes da Prudentia. Eu tento fazer um rastreamento de onde ele tirou aquilo, assim, não do ponto de vista dos alemães do século XIX, né,
não é no sentido de fazer mera busca da fonte perdida, e é só isso que nos interessa, mas saber onde ele foi buscar e o que ele fez com aquilo. Porque talvez o mais interessante é o que ele faz com aquilo, né? Que é algo que essa crítica do 19 não estava interessada, né? Tudo que a contribuição dele era basicamente atrapalhar, né? Está na frente dos nossos gregos, né? Mas não, a ideia não é essa. A ideia é outra, assim, é basicamente uma genealogia conceitual, digamos assim, para usar um termo um pouco pomposo, assim, se me permite o pedantismo aí. Bom, eu particularmente estou muito interessado por é, por esses seus trabalhos, então eu vou disponibilizar aqui o link do seu academia.edu, e eu acho que a Obrigado. maior parte do que estiver publicado vai estar lá. E, bom, quando sair, eventualmente, o livro do De Oratória pela editora Edra, né? Também posso modificar e colocar no link também, posteriormente. E, bom, a gente faz aí uma publicação aos poucos, né? Vai fazendo uma divulgação aos poucos. Posso fazer Então, só um PS? Um PS claro, que eu me claro. esqueci? Tem uma obra, um opúsculo, na verdade, que eu fiz junto com uma colega portuguesa, a, a Ana Isabel Martins, que é de um ciceroniano um pouco tardio, do século XVIII, chamado Miguel Antônio Sierra, né? Sierra deve ser como se pronuncia, mas a gente tem falado da maneira portuguesa. Então, é o Miguel Antônio Sierra, e ele fez um discurso, e aí vai ser um gancho com tudo que nós falamos, Alessandro, que é um discurso que é um Deofiques em miniatura, basicamente. É a inauguração do Colégio dos Nobres, em Coimbra, desculpa, em Lisboa, e ele está discursando em latim, eu não sei o quanto o público entendeu, mas ele basicamente reconfigura, fazendo uma simplificação, mas basicamente é isso, né? Ele reconfigura assim o Deofiques para canalizar para o público dele. Então é um dos exemplos dos frutos do Deofiques que eu falei. E mais, esse mesmo Sierra publicou uma tradução em português do Deofiques, que é maravilhosa, assim. Eu espero ainda um dia ter a oportunidade de editá-la, assim, se alguém não fizer antes. Se alguém fizer antes, fica aí a sugestão, ótimo, vai me poupar tempo. Mas está online, essa obra é maravilhosa, e ele adapta, quer dizer, ele nem fala do Deofiques, ele simplesmente usa, e é maravilhoso, assim. É um programa educacional, basicamente, tá certo? É o programa dele no Colégio dos Nobres. É muito interessante. Está lá também, o PDF completo pela Clássica Digitalia, aquela coleção portuguesa da imprensa de Coimbra, e foi um prazer enorme participar, assim, né, colaboração, e está lá também, gratuito, para quem se interessar. Quanto mais, né, for divulgado, melhor. Então, é isso. Professor, agradeço muito pela disponibilidade. É interessante que, bom, hoje deve fazer aí uns 6 ou 7 anos que eu estudo Cícero e eu ainda assim aprendi muito hoje. E então, acho que nós dois vamos fazer esse convite ao público, caso se interessar, ler mais sobre essa figura que é tão interessante, da República Romana. Ótimo, muito obrigado.